Boa noite, pessoal. Já já a gente vai começar a nossa live. Hoje é um postulante interessante da Ilha do Governador, o Fagner. Ele vai contar a história dele aqui. Eu acho muito legal que o Novo está expandindo as fronteiras mesmo. Já estou vendo que o Fagner está aqui, já vou colocar logo ele aqui. Em 30 a gente começar. Estou vendo que já está entrando muita gente. Boa noite, Fagner. Tudo Boa bem? noite, tudo bom? Bem-vindo. Obrigado. Estou um pouquinho nervoso, mas já passa. Ah, cara, Ai, é ai. só o aquecimento. A gente Tá bateu um certo, papo pode deixar. hoje, eu vi que você está muito preparado, pode ficar tranquilaço que você está bem preparado. Valeu, obrigado. Então, Fábio, o espírito aqui é muito mais a gente bater um papo com a turma. Eu sempre recomendo muito que a gente peça a quem está torcendo para nós, pelo novo, que traga cada vez mais gente para nos assistir, para nos conhecer. Isso é um processo, né, da gente levar o Partido Novo para que as pessoas conheçam. O Partido Novo ainda é muito desconhecido. E como a gente não usa fundo partidário, não usa dinheiro público, a gente só consegue ir progredindo via nossa militância, né? Os nossos filiados e as pessoas que acreditam no nosso projeto. Sem Eu dúvidas. até brinco assim, olha, não adianta torcer, tem que fazer mais do que isso. Tem Tem que entrar em que campo. entrar de corpo e alma nesse processo de desenvolvimento. Eu sempre chamo atenção para propagar a gente nas redes sociais, conversar, discutir, trazer gente para conversar aqui. Então, falo assim, antes desse episódio aí do coronavírus, eu estava num processo que eu chamo de andando, conhecendo e aprendendo. Eu estava andando em tudo quanto era canto. Hoje isso Uhum, está imagino. impossibilitado pela questão do isolamento. Então, eu digo que a gente está conectando, conhecendo e aprendendo. Então, quanto mais gente conectada com a gente tiver, melhor. Sem dúvidas. Inclusive, nesse processo aí do coronavírus, imagino que, como tudo, eu sempre costumo dizer que nada é 100% positivo ou 100% negativo. Tem sempre de algo de desastres, a gente consegue tirar grandes ensinamentos e grandes oportunidades também nascem de muitos desastres. E imagino que nesse desastre que a gente está vivendo, muitos negócios que antes eram burocratizados, como por exemplo a própria medicina, a gente está vendo que o Congresso aprovou a toque de caixa, a telemedicina, que antes era uma burocracia danada, não tinham aprovado. Agora, né, toque de caixa, com essa crise toda, eles já aprovaram imediatamente para que médicos possam atender via internet. Então, ou mesmo lojas, comércios que não atendiam via né, e-commerce, acho que é a palavra que se usa, né, estão sendo forçados a entrar nesse sistema. E assim que passar essa crise, provavelmente vão manter a loja física, óbvio, mas agora migrarão também para a parte de comércio virtual também. Porque todos esses impedimentos eles têm muito a ver com corporativismo, com Sempre. interesses que não são interesse maior da população. Né? Bom, como já é Sim? 18h31, eu vou começar aqui. Eu me apresento rapidamente, depois passo a bola para você se apresentar. E aí a gente entra no Ok. tema do dia, que é profissionais do trânsito. Se isolar ou continuar trabalhando. Aí a gente vai ter uma oportunidade muito grande de falar de mobilidade, da questão de táxi, da questão de Uber e tudo mais. Bom, pessoal, boa Ok. noite. Eu sou Fred Luz, eu tenho mais de 30 anos de experiência em gestão, sou um carioca, nasci de uma família de classe média, eu sou o mais velho de 5 filhos, nasci em Todos os Santos, na zona norte do Rio, ali perto do Engenhão. Estudei escola pública a minha vida toda, até fazer o curso vestibular. Entrei para uma universidade privada, fui bolsista, me formei em engenharia com 21 anos de idade, muito rápido. Sempre fui muito estudioso e muito dedicado. Fiz concurso da Petrobras, passei, fiquei lá quase 6 anos, a minha experiência numa empresa pública. Cheguei a ser gestor, tive cargo de gerência, mas eu fui convidado para ir para a Lojas Americanas, que na época era uma empresa que não ia tão bem, mas que
com um modelo de gestão, de desenvolvimento de gente, de metas, de acompanhamento de objetivo, meritocracia total. Ela se expandiu para caramba e hoje está espalhada aí pelo Brasil todo e é uma empresa muito próspera. E os líderes daquele movimento das lojas americanas, hoje, são grandes empreendedores mundiais. São considerados até, por um dos maiores investidores do mundo, os melhores administradores do mundo. E são todos brasileiros e são todos cariocas, que mostra que a gente não tem problema de gente aqui. Nosso problema é muito mais de modelo de governança. Eu fiquei na Lojas Americanas 15 anos, saí para empreender, fiquei sócio e fui diretor-geral também de uma rede de lojas focada em roupas e vestuário, dona das marcas Richard, e depois nós compramos a Salinas. Também com gestão de qualidade, colocando as pessoas certas nos lugares certos. Nós prosperamos muito, aumentamos o número de lojas, aumentamos as vendas, criamos muitos empregos. Quando chegou em 2011, nós vendemos a companhia. E logo depois, eu fui convidado para trabalhar no Clube de Regatas do Flamengo, que eu comparo muito a cidade do Rio de Janeiro. Uma marca com enorme potencial, mas que em 2012 estava degradada, desacreditada, quase que sem futuro. Lá foi aplicado o choque de gestão, colocar pessoas certas nos lugares certos. O primeiro diretor-geral do Flamengo era tricolor, o diretor financeiro era botafoguense. O Flamengo perdia de longe para o Corinthians nas redes sociais. Nós fomos lá, contratamos um corintiano e trouxemos para tocar nas redes sociais. Hoje o Flamengo é um dos maiores do mundo nas redes sociais. Um trabalho em equipe, muita gente de qualidade, que a gente não acredita em Salvador da Pátria. Eu falo que eu fui parte, eu fui diretor-geral, tive uma posição de liderança importante, mas nunca fiz nada sozinho na minha vida. Sempre fiz com muita gente, acompanhado de muita gente de qualidade. O Flamengo equilibrou as contas e gerou os recursos para hoje ser um clube que está aí com uma exuberância enorme no cenário nacional. É o clube mais bem estruturado do Brasil hoje, disparado. Por outro lado, olhando para a nossa cidade do Rio de Janeiro, eu me perguntei, eu que nunca acreditei em política, isso não é para mim, não é para participar disso, também achava que não era do Flamengo também. Mas o Flamengo me acendeu isso. Falei, caramba, será que não dá para fazer nada? Será que a gente vai deixar essa turma que está aí continuando a fazer o que eles estão fazendo, com esses resultados horrorosos que a gente tem para todos nós? Porque todo mundo perde nesse modelo. E eu resolvi, então, estudar um pouco sobre isso. Nesse processo, eu conheci o Partido Novo, com que eu fiquei fascinado. Não que o Partido Novo seja perfeito, ele não é. Mas ele tem princípios e valores que não são praticados por nenhum outro partido no Brasil. Número 1, não aceitar dinheiro público para financiar partido, nem para financiar projeto eleitoral. Número 2, ser tolerância zero com a corrupção. Não aceitar privilégios, de jeito nenhum. Entender que quem vem para a política é para dar sua cota de contribuição, mas não é para ser profissional, não é para fazer carreira na política. Carreira é para funcionário público, não é para político. Político tem que passar um tempo da sua cota de contribuição e ir embora para casa. Coisa que a gente não vê aí. E o terceiro, super importante, é ter o processo seletivo. No Novo, eu participei de campanhas, participei da campanha do João Amoedo, participei da campanha do Zema no segundo turno, participei da transição do governo do Zema e fiz parte da estrutura partidária, acompanhando o governo de Minas, fiz parte do conselho junto com o João e também acompanhei os nossos deputados federais. Tem uma avaliação dos deputados federais no Brasil. São 513 deputados federais. O Novo tem 8. Os 8 do Novo são os primeiros colocados dessa avaliação. Do número 1 ao número 8, todos são do Novo. Todos os meses da avaliação. Muda de posição
mas são sempre esses 8 do Novo. O Novo só não tem 9, porque na eleição passada nós só elegemos 8. Mas eu tenho certeza que com esses exemplos a gente vai conseguir crescer muito e vai continuar crescendo. Então, chamo a atenção de vocês para olhar as histórias dos candidatos. Olhem a história, porque ali está explicado tudo. Não prestem só atenção nas palavras. As palavras não representam o que as pessoas fazem e têm feito. Se a gente quer mudar, a gente tem que ter uma cota maior nisso. Resumo da ópera. Começo do ano passado, me inscrevi no processo seletivo e fui aprovado, o único aprovado, para ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ainda não sou candidato. Por quê? Porque pelo calendário eleitoral, é só na convenção partidária que acontece no período de 20 de julho a 6 de agosto que isso acontece. E para o Rio de Janeiro, eu tenho algumas propostas que eu vou falar aqui muito rápido, para que depois vocês possam perguntar e a gente debater e dar bastante espaço para o Fagner falar aí. Número 1 é acabar com a bagunça que a gente vê como a explicação de tudo que acontece na cidade do Rio de Janeiro, na educação, na saúde, na rua, no transporte, na mobilidade. Qualquer coisa que você olha a cidade do Rio de Janeiro, o termo que explica é bagunça. E a gente tem que acabar com isso. O que a gente faz para acabar com isso? 2 coisas. Choque de gestão e tolerância zero com a corrupção. Choque de gestão significa não ter cabide de emprego, não ter apadrinhamento. Se lembra aquela história lá do Flamengo? A gente tem que ter os melhores profissionais nas posições. A gente tem que ter transparência para que todo mundo saiba quais são os objetivos que nós estamos perseguindo, até mesmo para criticar. Mas uma vez definidos esses objetivos, a gente tem que acompanhar dia a dia se a gente está progredindo ou não na direção deles. Isso gera a curva de aprendizado. E descentralizar. O Rio de Janeiro tem 33 regiões administrativas que hoje não servem para absolutamente nada. São cabides de emprego. Tolerância zero com a corrupção. Esse é o lado mais macabro que a gente tem da política atual. Pessoas com projeto de poder pessoal saqueiam o dinheiro público e não entregam serviço para a população. Isso é cruel e é desumano, principalmente com as pessoas que mais precisam. E a gente precisa acabar com isso, não permitindo que nem o rouba mais faz, nem o não faz mais rouba, e nem o não faz porque não faz, continuem na política. Ao fazer isso, a gente tem 3 entregas fundamentais, além de acabar com a bagunça. Fazer a saúde funcionar, e a nossa leitura é que não precisa de mais dinheiro. Com dinheiro que já tem dedicado à saúde, com choque de gestão e tolerância zero com a corrupção, dá para fazer muito mais, entregar muito mais serviço de qualidade às pessoas que mais precisam. Apoiar o empreendedorismo, o pequeno microempreendedor, e fazer com que a cidade do Rio de Janeiro volte a ser competitiva para atrair empresas, para atrair negócios, para gerar o ciclo virtuoso de gerar negócios e prosperidade para todo mundo que vive aqui e gerar empregos. E terceiro, na educação, a educação fundamental até o 9º ano, quando a criança chega a 14, 15 anos de idade, isso é responsabilidade da prefeitura. A gente quer garantir logo de cara o primeiro tijolinho, que é garantir que 100% das crianças estejam alfabetizadas ao final do 1º ano, ou seja, com 6, 7 anos de idade, coisa que também o Rio de Janeiro não consegue há muito tempo, e várias outras cidades, como São Paulo, várias do Espírito Santo e do Nordeste, conseguem. Em resumo, é isso. Eu vou passar a bola agora para o Fagner, para ele se apresentar, e depois a gente tem a oportunidade de sair debatendo aí, conversando bastante. Fagner, bem-vindo. Bola com você. Valeu, Fred. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Fagner Nascimento, eu tenho 33 anos, sou morador da Ilha do Governador, nascido e criado aqui desde
enfim, desde um bom tempo. Criei uma paixão, uma identificação muito grande pelo bairro. Tem uma história um pouquinho parecida com a do Fred, que eu também fiz vestibular e fui bolsista também de engenharia numa escola particular. Só não me formei ainda, estou me formando, falta um pouquinho, quase nada. E, bem, eu decidi, eu pensei assim, quando eu comecei a me interessar por política, foi lá em 2013, quando houve aquela erupção, né, do país inteiro, e eu comecei a me interessar sobre política, sobre economia, e comecei ali a ir atrás dos assuntos. Só que ainda assim é um processo longo e demorado, né, até a gente de fato ter aquele start de tipo, cara, eu acho que eu consigo fazer melhor do que quem está lá, né, porque a gente vê tanto absurdo, tanta corporativismo lá dentro da política, que eu comecei a ficar com a sensação de que eu podia fazer muito melhor do que quem lá estava. Eu comecei a me preparar, comecei a ler muitos livros e comecei a procurar temas, e aí nessa evolução, nesse engatinhamento de política, a gente primeiro se descobre de direita, e depois a gente começa a ler um pouco mais e aprender mais, e a gente começa a ver, não, peraí, acho que sou um pouquinho, tô mais pro lado liberal e tal, então é um amadurecimento, é um caminho que a gente faz, né? Mas o start mesmo que me bateu para de fato entrar e pensar assim, vou tentar, foi quando eu fui, eu não lembro agora, acho que tem mais ou menos 2 anos, eu vi uma matéria corriqueira que a gente vê todos os dias, que a gente ligar a televisão no RJTV ou qualquer outro jornal que fale sobre a cidade do Rio de Janeiro, é um caos na saúde. Vai estar lá o repórter na frente do hospital municipal falando que está faltando gás, está faltando esparadrapo, está faltando tudo que você possa imaginar, né? E aí, numa dessa, eu vi uma reportagem no meu bairro, aqui no Hospital Evandro Freire, o hospital do meu bairro, estava faltando de tudo, e eu fiquei incomodado com aquilo, e eu pensei, pô, eu moro aqui, é o hospital que vai me atender caso eu tome um tombo, qualquer coisa, passe mal, é o hospital que vai me atender. Então, pô, tá faltando gases, esparadrapo, isso aí eu tenho condições de comprar. Só que, mas peraí, não, eu sou muito pouco, né? Eu posso ajudar, mas é muito pouquinho. Talvez eu seja mais útil se eu chamar uns colegas meus, amigos meus, propor ele, pô, vamos comprar gases, esparadrapo e dar lá para o hospital. E aí foi assim que eu fui lá no hospital e procurei a assistente social para saber o procedimento, né, para a gente doar esse material básico que estava faltando. E aí foi aí que eu dei de cara com aquele impacto forte contra a parede, quando ela me disse que simplesmente não poderia aceitar a doação. E eu fiquei uns 3 segundos olhando para ela assim, como assim o hospital não pode aceitar a doação? E aí eu dei aquele impacto contra a parede, que ela explicando que se aceitasse a doação, ela poderia sofrer um processo administrativo, porque estaria, talvez não, me fugiu a palavra agora, estaria prejudicando a empresa que ganhou a licitação para oferecer a gás e a luva. E eu fiquei assim, meu Deus, então peraí, então o Estado expolia o dinheiro dos nossos bolsos com o pretexto, com a predisposição de dizer que vai me oferecer um serviço que ele diz que vai oferecer, e ele não oferece o serviço, porque eu duvido que alguém aqui no Brasil, a gente está falando do Rio de Janeiro, mas eu acho que eu duvido que alguém no Brasil diga que o Estado ofereça de fato que diz que vai oferecer, e além dele não oferecer, ele impede que eu solucione o problema que ele criou. Então aquilo me deixou num estado mental que eu fiquei inconformado. E aí foi a partir daí que eu pensei em sair da inércia e comecei a me preparar, a estudar e ler, e para tentar oferecer o melhor conteúdo possível. Eu ainda não sou nenhum especialista em absolutamente nada, mas depois eu falo sobre isso, sobre ser especialista em alguma coisa. Mas, enfim, essa é a minha história de como eu cheguei até aqui nessa entrevista agora com o Fred. Mas conta aí, que estágio você está do processo seletivo e qual é o seu propósito, né, nesse projeto? Certo. Eu cheguei na fase final, estou na terceira fase, na portinha ali para a gente ter umas tarefas agora para a gente cumprir. Parabéns. Que eu
achei muito obrigado. Parabéns também pela aprovação também do processo seletivo. A gente precisa de gente assim como o senhor. E desculpa, eu esqueci a pergunta. Falar quais são os seus projetos, quais são as suas propostas, certo, na hipótese de você vir, né, como candidato. Sim. Antes de entrar nessa ponta, eu queria... Uma coisa que eu achei sensacional do Partido Novo, justamente o processo seletivo, de selecionar as pessoas mais preparadas para oferecer serviço melhor para a população. E a gente estou na terceira fase, a gente vai passar por um curso. Eu imagino que eu vou aprender demais, vou conhecer muita gente boa. Então vai ser uma troca bem interessante. Com relação ao foco, uma suposta candidatura minha mais à frente, eu gostaria de me debruçar em dois temas, né? O primeiro, o que eu acabei de falar, que seria o tema da saúde. Eu, de fato, queria me debruçar sobre esse tema, porque eu interpreto que a humanidade caminhou até aqui com muito sacrifício, né? E entendo eu que não é nada mais desumano do que a gente consegue viver, digamos, sem segurança, a gente consegue se virar. A gente consegue se virar sem educação. A gente consegue um ser humano que não tem, digamos, seja analfabeto ainda, se ele consegue ir ali no terreno capinal um lote e oferecer o serviço dele, consegue se alimentar. Agora a gente não consegue sobreviver. E eu acho desumano a gente chegar e não ter saúde. Isso que mais me incomoda sobre tudo que tem no nosso país é a gente no estado de miserabilidade ali, onde o Estado te toma de diversas formas o seu tempo e o seu dinheiro e ali quando você precisa de um momento de socorrer o seu pai, muitas vezes sua mãe, a sua avó, e aí você passa por uma situação humilhante de você não ter nada. Então é um tema que me incomoda demais, eu quero me debruçar demais sobre esse tema que é a saúde. E o segundo tema que eu quero me debruçar é emprego. Eu quero... O Novo tem muito esse foco de desburocratizar as coisas, e o que eu gostaria de me empenhar em desburocratizar é na parte da construção civil. A gente sempre costuma ver nos jornais que é uma indústria que tem um emprego assim, nossa, na veia, um prédiozinho que esteja se levantando, ele movimenta uma quantidade de empregos, não só diretos, mas indiretos, assim, na cadeia produtiva imensa. E aí eu comecei a estudar e ver que o nosso Rio de Janeiro ele tem uma quantidade de regulamentação nessa área de construção civil gigante. Então, seria um bom tema, um bom foco que eu gostaria de entrar para a gente desburocratizar o que fosse possível, óbvio, respeitando sempre a segurança, para a gente impulsionar esse setor que também, né, consequentemente, liberando, a gente atuando na parte de liberar mais empregos nessa área, a gente foca muito também em liberar a parte social, que é habitação. A gente tem um déficit de moradia gigantesco, né? Então, se a gente conseguir fazer com que a indústria de construção civil oferte uma quantidade maior de unidades de habitação, a gente também vai ter um efeito social nessa parte. Bom, vamos entrar no tema de hoje. A gente já tem aqui umas 3 perguntas até agora. Show. E, aliás, já tem 4. Vou falar quais são elas, e a gente entra no tema. E eu vou falar um pouco e você complementa aí, tá certo? Tá bom. A primeira pergunta é... eu vou fazer isso para você. O que te atraiu para o liberalismo? Boa. Olha, como eu falei no início do vídeo, foi um processo, né? Eu me interessei por política e aí eu comecei a ver que não basta a gente ficar somente aprendendo pela televisão ou, né, por portal de notícia ou às vezes somente por algum influenciador, alguém que você aprende com aquela pessoa. Eu sempre sou a favor, e eu aprendi isso muito legal, muito bem na faculdade. Questione tudo, nunca engula ou acredite, simplesmente aceite de bom grado algo que alguém está dizendo
Por quê? Se alguém fala alguma coisa, você vai aceitar aquilo, vai tomar como verdade e vai seguir o seu rumo? Não, então, beleza, eu ouço, eu filtro, mas eu ainda não tomo como verdade, vou buscar outras fontes para saber se aquele pensamento tem, tem um padrão ou não tem. Então eu comecei a ler, buscar livros. Então eu comecei, beleza, esta pessoa está falando sobre isso, tá, mas ela aprendeu provavelmente isso em algum lugar, ela leu isso em algum lugar, quais livros que ela leu. Então eu comecei a procurar saber quais livros essas pessoas estavam lendo, e aí eu, buscando livros, eu descobri o liberalismo, eu descobri, tem muita gente que não gosta, mas enfim, querendo ou não, a nação mais poderosa que existe no nosso mundo atual, ela nasceu com esses fundamentos de Adam Smith, Hume. Então foi uma galera que defendia muito a liberdade dos indivíduos. E sobre estas condições, sobre estas leis, nasceu uma nação, não só ela, mas a gente aí ao longo do século XIX e XX, a gente viu, principalmente agora, né, nos últimos 50 anos, a gente viu nascer nações com 20, 30 anos, elas com o advento de defender a liberdade individual, as nações deram uma guinada de 180 graus e se transformaram em nações de exemplo. Posso tentar te dar uma ajuda, Fábio? Olha só. Claro. Se a gente for olhar a história, no primeiro momento, o homem era sozinho. Sim. Depois ele se agrupou, mas ele ainda era nômade. Então ele vivia do extrativismo, de descobrir uma árvore, de fazer a caça, de voltar. O fato dele se juntar, dele criar grupos, tornou ele mais competitivo em relação às outras espécies, foi até uma necessidade de sobrevivência. Ele aprendeu isso ao longo da história. Quando ele começou a dominar a agricultura e o pastoreio, ele começou a se fixar em determinados lugares. Ele deixou de ser nômade, passou a ser sedentário. E aí, naturalmente, começaram a existir cidades. Por que as cidades existiam? Porque precisava ter algumas regras para ser sedentário. Porque um plantava, o outro criava galinha, e aí um tinha excesso do que plantava e o outro tinha um excesso do que criava. E aí tinha a troca. E também tinha uma disputa pela terra. Então, a primeira definição de cidade é território, para definir de quem é, poder, propriedade privada, é que coordena esse negócio todo, que foi uma coisa encontrada pelos homens lá atrás. E a regra, né, que a gente chama hoje até de Constituição, quando a gente fala do país, são as leis. Então, aquilo ali foi meio que definido. No começo não devia ser nem escrito, mas estava meio que combinado, que evitava que ficava todo mundo, todo dia, brigando para ter a posse da terra e tudo mais. Bom, então, aquilo ali foram aprendizados que o ser humano teve no processo. Ou seja, o ser humano, originalmente, ele era liberal. O gerador de riqueza sempre foram os indivíduos, foram os grupos. Eles foram se agregando e foram topando ter essas regras em benefício próprio. Mas o Estado, o controle sempre foi pequeno. Ao longo do tempo, esse poder foi se hipertrofiando. E aí o poder passou a ser contra as pessoas, né? E aí vem a história do regime feudal, dos reinos e tudo mais. A evolução do ser humano foi no sentido de sempre buscar voltar às origens. Quer dizer, o criador de riqueza é o indivíduo. Essa é a base do liberalismo, que está muito associada à natureza humana. O Estado ele precisa existir, ele é necessário para coordenar essas ações. Mas quanto menor ele for, melhor, porque ele dá mais espaço à criatividade e à iniciativa das pessoas. Esse é o cerne do liberalismo. O que não tem nada a ver com não ser generoso e não ser solidário. Nada a ver. Qualquer sociedade precisa de generosidade e solidariedade. Agora, quanto mais o homem estiver livre para criar e menos dirigido ele estiver, maior vai ser o progresso. E essa é a história da humanidade. A segunda pergunta que tem aqui é:
Você não sabe que o serviço público não pode aceitar doação? Olha só. Saber eu sei, mas... Isso é um Prossiga. absurdo. Por que não pode aceitar a doação? Por quê? Pois é. Interesse de quem está em não poder aceitar a doação? Por quê? Por que o Estado não pode diminuir os seus custos, que é uma coisa que beneficia a todos os demais? Se alguém que ganhou demais, um liberal, e ele quer fazer uma doação em benefício de todos, por que ele não pode fazer? O não poder fazer demonstra má fé, demonstra um equívoco. Demonstra um equívoco. Porque, de novo, tem aí interesses pessoais, interesses patrimonialistas em relação ao bem público. Então, isso não devia acontecer. Aí você tem outra pergunta assim: quais são os serviços mínimos que a prefeitura deve prestar? Basicamente, saúde, que é a maior reclamação dos cidadãos, das pessoas que vivem na cidade do Rio de Janeiro, a grande maioria. Educação, educação básica, que deve ser coordenada pelo Estado para garantir que 100% das pessoas tenham acesso a uma educação de qualidade. Não precisa ser necessariamente operada pelo poder público. O poder público tem a responsabilidade de garantir que todas as crianças vão ter acesso à educação. Mas não precisa ter a responsabilidade da execução, dentro do pensamento liberal. E terceiro é segurança. Segurança, ordem pública, isso é uma missão do governo. Então, esses três, saúde, educação e segurança, são as principais responsabilidades de governo. Prefeitura, governo do Estado, governo federal. Junto com isso, ser um facilitador do progresso. Um facilitador, um descomplicador, para permitir que os negócios se desenvolvam da melhor forma possível. Eventualmente, ele tem que regulamentar para garantir que tenha concorrência. A concorrência é o grande motor, é o grande benefício que os consumidores têm. Num ambiente de concorrência, o consumidor tem vantagens. Num ambiente sem concorrência, o consumidor não tem vantagem. O que acontece com o poder público na maior parte dos casos hoje, no modelo brasileiro? Ele é o monopolista da prestação de serviço. E, na prática, ele presta um péssimo serviço e não tem concorrência. Então, é isso que a gente deve estar preocupado, em quebrar essa cadeia no mais que for possível. O poder público deve ser muito mais regulamentador, fiscalizador, direcionador, do que ser operador. Porque quando ele é operador, ele mistura o interesse de regulamentar e de operar. Essa é a nossa visão. Tem duas perguntas aqui sobre IPTU e ISS, que eu não quero me alongar muito, mas o princípio do novo é: os impostos devem ser os menores possíveis, mas vai sempre precisar de algum recurso para manter o funcionamento do que é comum entre nós. Quanto mais descentralizado, mais entregue o poder às pessoas, menos necessidade desse governo, menos necessidade de impostos. O imposto nunca vai ser zero, mas ele também deve ser sempre o menor possível, na medida em que o Estado seja pequeno e interfira menos e deixe para as pessoas tocarem a sua vida com justiça, incentivo, descomplicação, desburocratização, desregulamentação. Assim, coisa. Sem dúvida. Fred. Pode seguir. Eu vou ter que sair um pouquinho, que eu vou ter que pegar o carregador, porque o meu telefone está com a bateria fraca. Pode falar, Fábio. Fala aí. Tá bom? Tá bom, ok. Seguindo aí no seu raciocínio muito bem dito, né?
O Estado, no caso o município, aqui estamos falando do Rio de Janeiro, o município deve se focar em 3 ações somente: saúde, educação e segurança. Só que em nenhum dos 3 há necessidade de haver o monopólio do serviço. Em nenhum dos 3, o Estado, o município, ele há necessidade de operar, como o senhor bem colocou, e muito pelo contrário, devemos ofertar, vamos ofertar a saúde e a educação, mas entendendo eu, para as pessoas mais necessitadas, mais carentes possíveis, e deixando a iniciativa privada atuar livremente, da maneira mais eficiente possível, sem atrapalhá-lo, principalmente na questão da saúde e da educação. Na questão da saúde aqui, uma área que eu gostaria muito de... Eu ainda pretendo conversar com o pessoal, que são provavelmente você já conhece, são as clínicas populares, que são clínicas que são privadas, né? Só que elas tentam oferecer um serviço por um baixo valor, né? Um baixo custo, ou seja, tentando atender a galera mais humilde. E então eu gostaria de me aprofundar sobre quais as dificuldades essas clínicas têm e ver o que a gente pode fazer para facilitar a vida delas e, né, desburocratizar ou diminuir os custos, né, das clínicas, para que elas possam se multiplicar, porque dessa forma as pessoas podem ter acesso a um serviço que o Estado nunca vai conseguir ser tão eficiente, tão bom quanto uma iniciativa privada vai fornecer. Só que a gente precisa deixar a iniciativa privada o mais barata possível, né? E dessa forma a gente consegue, ao mesmo tempo, deixar o sistema de saúde menos sufocado, né? Quanto mais pessoas tiverem acesso, elas vão ter a opção de escolher: vou no serviço gratuito da prefeitura, ou vou gastar aqui R$50 e ter um atendimento mais rápido, mais eficiente, enfim. Ela vai ter a opção de escolha. E tenho certeza que muita gente vai escolher ir na clínica privada, gastar os R$50 lá, oferecer o serviço. Quem tiver condições vai lá e ao mesmo tempo, vai deixar o sistema de saúde público mais livre para atender de fato as pessoas que em necessidade não conseguem ter acesso a uma saúde de qualidade de jeito nenhum, porque são muito humildes. Beleza, Fagner. Fagner, agora eu vou pedir para você falar qual é a sua profissão hoje e para a gente falar nessa questão da mobilidade ligado à sua profissão, Uber e tudo mais, que eu acho que vai ser bem interessante. Perfeito. Então, atualmente, o que eu faço para viver nesse país aqui, na cidade do Rio de Janeiro, eu sou um taxista. Há 5 anos, comecei em 2014. E, bom, eu confesso que do início, nesse processo de aprendizado político, hoje eu enxergo como é que os meus argumentos, quando a gente passou por aquela turbulência toda da competição, da Uber, tira Uber, bota Uber, hoje eu percebo que, meu Deus, como é que meus argumentos eram extremamente estatistas, e eram corporativistas, era de proteger o meu nicho aqui, e o Estado me deu uma concessão e ele tem que garantir que essa concessão somente eu posso oferecer esse serviço e mais ninguém pode. Hoje a minha visão é completamente oposta a essa, e eu acho um exemplo perfeito para a gente mostrar para as pessoas quão benéfico é a competição para elas. Hoje, e pegar este exemplo da Uber e táxi e a gente replicar esse sistema de competição, esse raciocínio de competição para todos os setores que se possa imaginar. A competição, como você bem falou, ela move, ela faz com que as pessoas deem sempre o melhor de si e em oferecer serviço ao seu co-cidadão. Ao buscar a minha felicidade, ao buscar as minhas metas, as minhas ambições, eu estou automaticamente também tentando oferecer o melhor serviço possível. Estou tentando resolver os problemas do meu co-cidadão, do meu colega, da pessoa que mora no meu bairro. Eu identifico um problema e vou lá solucionar esse problema. Só que aí, nesse processo, tem quem no meio para atrapalhar? O Estado, botando um montão de regras, de regulações lá, impedindo que a gente faça essa troca voluntária entre eu e o meu co-cidadão. Então, hoje em dia nós temos a Uber, temos
99, temos Cabify, nós tínhamos a Easy Taxi, mas nós temos uma quantidade grande de aplicativos agora disputando para ver quem consegue oferecer o serviço mais barato e com a melhor qualidade possível. Agora, me diz em que contexto as pessoas podem achar isso ruim. Não tem como. Então, agora entrando no tema agora da atualidade dos problemas que a gente está vivendo, do coronavírus, eu estou tendo que, como todo mundo, tendo que se virar. Eu tento, saio para trabalhar ainda, não mudei minha rotina, porque eu sou um desses profissionais que não tenho como oferecer serviço dentro de casa, através da internet. Então, e também, mais uma coisa que todos nós estaremos mais maduros dessa crise, aprender a gerir melhor questão de riscos, né? Ninguém imaginava que um vírus poderia acabar com a nossa rotina, a nossa saúde financeira. Então, a gente acredita que a gente vai aprender a lidar com Você está saindo seguro. com máscara e luva? Confesso que não, eu estou tendo cuidado de passar álcool gel, estou tomando banho de álcool gel até no rosto. Mas eu já você tive deve usar máscara e luva e trocar de tempos em tempos, sabia? É importante isso. Sim, seria bom. Eu tive, na crise de 2013, alguma coisa, teve um surto de ebola lá na África, e eu trabalhava no aeroporto. E naquele tempo a empresa me deu máscaras. Só que eu não consegui trabalhar, eu me sentia que ia morrer de falta de ar. Eu não consegui me adaptar. Então o cuidado que eu tomo é de ficar me higienizando o tempo inteiro. Então eu saio para trabalhar só que, de fato, o movimento caiu 90%. Então a alternativa que eu tenho feito, eu consegui renegociar meu aluguel, e a alternativa que eu tenho encontrado para manter alguma renda e conseguir me alimentar e pagar. O táxi é seu? É próprio ou você aluga o táxi? É meio termo. A autonomia, né, a autorização pertence ao meu pai. Mas o carro físico pertence a mim. E aí a gente divide as despesas. Entendi. Então nesse lockdown que teve, a alternativa que eu encontrei, e graças à livre iniciativa, por enquanto, espero que não me intrometam, os aplicativos de entrega de comida estão me salvando. Eu me cadastrei na Rappi e tenho trabalhado entregando, fazendo todo tipo de entrega. Então eu mesclo ali, se tocou o aplicativo de comida para fazer um serviço, eu vou lá, faço serviço. Se no meio, durante o meu trabalho pinto uma corrida de táxi, eu faço uma corrida de táxi. E assim eu tenho vivido. Inclusive, a gente sofre todos os dias ainda uma forte tentativa de muita gente, inclusive de pessoas do Estado, tentando impedir o serviço dos aplicativos. E eu estou na rua, eu estou vendo o tanto de gente que está se salvando, está saindo dessa crise, trabalhando, fazendo entrega, graças aos serviços de aplicativo. Eu sou só mais um. Ontem eu fui no Rio Sul buscar uma entrega lá de uma loja que o serviço do aplicativo não está salvando somente a mim, né? Está salvando também muitos empregos das lojas. Tá incrível. Então aí eu entrei lá dentro do Rio Sul para pegar e eu comecei a bater uma felicidade. Eu fiquei assim, achei muito bacana. Eu vi muita gente, a galera motoboy, galera de bicicleta, enfim, todo mundo dando duro lá para fornecer, para levar comida para as pessoas dentro de casa. E é um contexto onde todo mundo sai ganhando. De novo, é um ambiente de empreendedorismo, né? Exatamente. Tem que exatamente. ter o cuidado, tem que ter as prevenções, sim, mas é um ambiente, cara, de sobrevivência e de um serviço que é necessário para quem está em casa também. Porque tem quem está em casa. Sim. Se você não tem esse serviço, vai ter muito mais gente tendo que sair. Porque não tem jeito, né? Não existe a possibilidade mesmo de um país parar por completo. Os serviços essenciais têm de permanecer. Inclusive, entrando já no assunto polêmico, a gente, de uma maneira indireta, a gente acabou. Nós estamos num sistema não de lockdown total, mas um sistema de. Esqueci agora a expressão que estavam usando. Nós não estamos num sistema vertical, pelo menos a minha interpretação é essa. Não é um lockdown total, é um sistema de
recolhimento, mas não tem fechamento ainda de Sim. barreiras, de impedimentos de algumas Sim, atividades sim, sim, básicas, sim. como a sua, por exemplo, de entrega, elas ainda continuam liberadas. Sim, E a gente tem que exatamente. manter quem pode ficar em casa exatamente para permitir que pessoas como você trabalhem. Porque se isso evoluir para algo que Uhum. seja descontrolado, aí sim vai ter que ser Sim, necessário lockdown total. sim, sim, concordo plenamente. Como é que você se aproximou do Partido Novo? Como é que você se identificou com o Partido Novo, Fagner? Inclusive eu queria agradecer ela, não sei se ela está assistindo a live, não sei se você conhece, também provavelmente você conhece, a Estela, não sei A se eu, Estela é se eu lembrar musa da dela. gente, ela está aqui assistindo a Sim! gente. Estela é Beijo, uma figura Estela. maravilhosa do Novo, Sim, ela é foi, completamente foi, apoiadora. Vamos dar umas aham, eu sei palmas disso. aqui para a Ela, Estela, que sim, ela é a nossa musa aqui do ela, partido. ela me cobra, ela me incentiva. A história começou assim, eu já conheço o Partido Novo desde 2016. Eu comecei a acompanhar o Partido Novo. E aí já me identifiquei logo de cara e tal, fiquei acompanhando. E aí depois veio a vontade de me candidatar, e aí eu queria muito me candidatar pelo Partido Novo. Só que eu acreditava que, eu acho que é um pensamento meio mais ou menos comum a todos que nunca entraram no terreno, ter insegurança, e eu acreditava que eu não teria capacidade de passar no processo seletivo do Partido Novo. Você já está E aí eu falei, praticamente bom, passado, você chegou na terceira fase. pois é, Não é nenhum bicho de pois sete é. cabeças, não, cara. É. Aí eu, aí eu, mas então, aí eu decidi me candidatar, só que eu pensei, bom, não vou não vou me candidatar pelo Partido Novo, não acho que eu vou conseguir, então eu vou tentar por outro partido. E eu estava nesse caminho. Até que a Estela veio, entrou no meu táxi, começamos a conversar e ela perguntou: Você gosta de política? Aí eu falei: Senhora, eu Isso não é somente bem eu ela. gosto tanto, eu gosto tanto de política que eu vou me candidatar. Aí ela: Mentira! E aí começou a conversar e aí ela quem me incentivou a entrar sim fazer parte do processo seletivo. Eu achava até que já tinha sido encerrado o processo seletivo. Porque isso foi em fevereiro, alguma coisa assim. Que eu achei que já tinha sido encerrado. Então foi graças a ela que eu passei a. Eu me motivei e falei, tá bom, vou tentar. E aqui estou eu. Parabéns. Olha só, Obrigado. nós estamos aqui, a gente respondeu praticamente todas as perguntas que pintaram aí. Nós estamos nos aproximando agora dos 8 minutos finais, 10 Caramba, minutos já. finais. Tá vendo? Eu te falei que ia passar rápido. É, Você estava sim. preocupado. Então, assim, agora É. você pode. Ela falou que foi em janeiro que ela conversou com você. Ela é Ah, detalhista. Ela está aqui. provavelmente. Você fazer as suas considerações finais, Fagner. Falar aí qual é a tua rede social, teu endereço na internet, Instagram, Facebook, Twitter, o que você tiver, e como é que as Posso deixar meu pessoas telefone? podem interagir com você. Dá o teu Sim, número de sim, ok. WhatsApp aí, para as pessoas poderem falar Ok. com você. E fazer suas considerações finais aí, e sobre a tua experiência. Você falou que essa é a primeira live que você está fazendo, né? É a primeira vez que eu estou mostrando o rosto aí para as Eita. pessoas. Ainda estou nervoso. Você Bom, foi muito bem, está indo muito bem. valeu. Muito obrigado. Cara. Então, bom, minhas considerações finais, eu gostaria de. A gente realmente o tempo é curto. Eu gostaria de ter entrado mais nas pautas da mobilidade urbana, transporte público, a questão dos ônibus, né, de como existem feudos econômicos na nossa cidade que a gente não faz ideia. Aqui no meu bairro da Ilha do Governador, acredito que o problema é que o meu bairro da Ilha do Governador eu tenho quase certeza que todos os bairros, todos não sei, mas quanto mais no perímetro da cidade o bairro está, sofre com esse problema de serviço de transporte público dos ônibus, que existe monopólio, não existe concorrência, né? Então, eu queria deixar essa mensagem aqui para o pessoal, de repente, que nunca deu esse start na mente, que a gente não tem concorrência nesse tipo de transporte, que eu penso é um absurdo. Como assim? Eu estarei cometendo um crime se eu, Fagner, junto com um amigo meu, descobrimos que existe uma demanda de passageiros, pessoas que querem ir para a Barra da Tijuca todos os dias a determinadas horas e, não, bom, vamos resolver esse problema, mas não, simplesmente o Estado te impede, é proibido você solucionar o problema das pessoas. Então, eu morei também em Bangu, 15 anos, eu sofria demais com o transporte público de lá, o ônibus lá era um completo lixo.
Então, mas enfim, gostaria de deixar aqui minhas redes sociais. Do Instagram, eu consegui, não sei nem como conseguir essa arroba, mas está lá, meu nome é Fagner Nascimento mesmo. Arroba Fagner Nascimento. Do meu Facebook é Fagner Nascimento, só que retira o A do Nascimento. Então é Fagner N Cimento. Lá, essas minhas redes sociais. Com S, Provavelmente... SCI mesmo. Isso, SC, isso. Vou deixar meu telefone do WhatsApp também, caso alguém necessite de táxi por aí. Tô brincando. Provavelmente estou esquecendo de mais temas, mais assuntos, mas eu vou, com certeza, vou abordar nas próximas lives. Fala o seu número para o WhatsApp. O meu número é 97664 0684. Repetir mais uma vez. 97664 0684. Então, tá, eu provavelmente estou esquecendo de... Eu vou tentar escrever aqui. Então, o Instagram é Fagner Nascimento direto, não é isso? Isso, com um F minúsculo. Fagner Nascimento, tudo junto, não é isso? Isso aí. Vê se está certo aí, está aparecendo aí. Facebook. Fagner Nascimento. Tá certo? Facebook. Tá certo. Tá certo. Aí o Facebook é a mesma coisa, só retira o A. NSC Nascimento. Tá certo? E Zap? Não apareceu. WhatsApp. O Zap é 97664 0684. 0684. Vê se está certinho aí. Conseguiu ver? Isso, passou agora, apareceu agora. Maravilha, então. Bom, falou tudo que você queria falar, porque agora eu vou me despedir para a gente finalizar aqui. Com certeza não falei não, mas vou falar nas próximas lives que... Não. Marca, não, eu aconselho muito. Te aconselho muito que você marque uma com o Popó. Que o Sim, Popó eu tô ciente. Bom. Beleza. E aí ele é super simpático também. E marca com outros postulantes, porque é legal que vocês vão trocando. Sim. Porque esse projeto é um projeto conjunto, que um ajuda o outro, né? Tô ciente. O projeto proporcional é muito de trabalhar em conjunto, que é o conjunto Sim. É que vai permitir que os primeiros entrem na nominata, né? Bom. Inclusive, foi uma coisa que eu tratei na entrevista, foi que eu estou muito mais interessado em ajudar, não somente me eleger, mas ajudar o partido a crescer. Então, enfim, como você falou bem, é muito mais colaborativo. Perfeito. Bom, então, pessoal, como eu sempre recomendo a vocês, cada vez tragam mais gente para cá. Recomende as pessoas para entrarem nas minhas redes sociais, também na do Fagner. Quanto mais gente nos seguir, nos acompanhar, nos conhecer, é uma plataforma para a gente tornar o Novo mais conhecido, para as pessoas poderem conversar com a gente sobre as questões da cidade do Rio de Janeiro e para a gente poder cada vez aprofundar mais as nossas propostas de solução para a cidade. Para vocês me acompanharem e pedirem para as pessoas me acompanharem, as minhas redes sociais, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter, são Sou Fred Luz. Facebook, Instagram e Twitter, Sou Fred Luz. E o meu Zap, WhatsApp, que eu também vou pedir para vocês difundirem, pedirem para as pessoas interagirem ali, que ali elas vão estar sempre atualizadas sobre as lives, e como essa aqui que a gente fez hoje, todos os dias, sábado e domingo incluídos, 6h30 da tarde, a gente faz sempre uma live com um postulante ou com pessoas de notoriedade na sociedade da cidade do Rio de Janeiro. Por enquanto, nós estamos fazendo com os postulantes a vereador, até que todos tenham passado por aqui.
O meu WhatsApp é 989-00-3030. Vou repetir, 989-00-3030. Quero agradecer muito aqui ao Fagner Nascimento, que está dando a sua cota de contribuição nesse nosso projeto. Vocês já viram que é uma pessoa que tem conhecimento de causa, de um segmento muito importante, que representa também uma área da cidade super importante, que é a Ilha do Governador. E todos nós aqui, cada um de vocês que está aqui acompanhando, num domingo de Páscoa à noite, aliás, quero declarar, né, e desejar Feliz Páscoa para todos vocês e família. Vamos dar todo o nosso esforço para fazer esse nosso projeto prosperar. Boa noite, Feliz Páscoa, muito obrigado e até amanhã. Tudo de bom. Valeu, Fred. Boa Valeu. noite. Abraço.